Se você é profissional da saúde e está cansado de ter que ficar postando todos os dias no Instagram e não ver nenhum resultado, fica ali compartilhando foto da sua família, foto do seu cachorro, coisas da sua vida pessoal que ninguém deveria saber e ainda assim não consegue mais pacientes, saiba que existe uma estratégia para que você capte pacientes particulares todos os dias sem depender de Instagram. E eu também não estou falando de Google Ads, eu não estou falando de nada disso. É uma nova estratégia, uma estratégia validada que eu usei aqui e consegui sair de todos os meus plantões e ter finalmente qualidade de vida trabalhando na área da saúde. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aqui alguns passos práticos. Você vai sair daqui já sabendo aplicar algumas coisas que vão te permitir ter mais qualidade de vida, estar perto da sua família e, claro, ganhar muito mais dinheiro trabalhando menos, assim como eu faço hoje. E mesmo que você não tenha Instagram, ou mesmo que seu Instagram tenha poucos seguidores e não chega ninguém ali, mesmo que você não tenha vídeos aqui no YouTube, não tenha Google Ads, não importa. A estratégia que eu vou te mostrar aqui não depende de você ficar todos os dias ali nas redes sociais, afinal você nem tem tempo para isso. Então fica tranquilo que até o fim do vídeo você vai sair daqui entendendo tudo para que a partir de hoje você já tenha mais qualidade de vida aí como profissional da saúde. Meu nome é Lucas, eu sou médico e há 3 anos eu criei uma empresa de educação médica chamada DominaMed, que já ajudou aí mais de 1000 médicos a começarem a atuar em plantões. E agora eu decidi ajudar você, profissional da saúde, a ter uma realização profissional assim como eu. Então se você está frustrado aí com a sua profissão, está trabalhando muito, não está tendo reconhecimento e quer ter mais pacientes, quer ganhar mais dinheiro, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar todo passo a passo. Então vamos ao que interessa. Primeira coisa, o que um profissional da saúde precisa ter para ele conseguir mais pacientes? Não sei se você já parou para pensar sobre isso daqui, mas olha só. Quando você está pensando em ter mais pacientes no seu consultório, principalmente pacientes particulares que vão te pagar, vão tirar dinheiro do bolso, do esforço deles para te pagar, é necessário uma coisinha que hoje a gente chama de autoridade. Isso ficou muito popular aí na internet, não sei o que, autoridade, tananã, porque isso se popularizou. Mas autoridade, gente, nada mais é do que a pessoa entender que você consegue ajudar ela. Isso sempre existiu, não é nada novo aí em relação à internet, isso sempre existiu na nossa história, tá? Qual que é o problema? Tem muito médico, muito profissional da saúde, né, seja dentista, enfim, qualquer profissional, que pensa o seguinte, bem, como é que eu vou fazer para mostrar para o meu paciente que eu tenho autoridade? E aí muitos seguem o caminho que é o mais lógico e é o que mais difundido na nossa cultura, que é o quê? Bem, basta eu ter mais formações, assim eu vou atrair mais pacientes, porque eu vou ter mais autoridade. Então, principalmente isso é bem comum no meio médico, faz uma residência, 2 residências, pós, doutorado, mestrado, não sei o quê, e vai fazendo qualificação uma atrás da outra. Não estou falando que isso é ruim, claro que você vai crescer como profissional. Agora, isso vai te trazer mais autoridade? Não necessariamente, tá? Porque olha só, a autoridade é a pessoa perceber que você consegue ajudar ela. Se você tem um título ou vários títulos e várias qualificações, conhecimento, não necessariamente essa pessoa vai entender que você vai conseguir ajudar ela, tá? Por quê? Porque às vezes ela tem um problema específico, né? Uma coisa específica que está fazendo ela ter dificuldade ali de melhorar, de ter mais saúde, de emagrecer, independente do que você faz aí, de ter um sorriso melhor, etc. E aí ela vê você como autoridade lá, várias formações, e não necessariamente ela consegue fazer essa conexão. Fora que, gente, paciente, hoje em dia principalmente, ele não fica lendo currículo de ninguém não, tá? Para saber onde que você formou e tudo mais. Então, não necessariamente ter vários títulos vai fazer uma pessoa ter percepção da sua autoridade. Até porque tem muita gente que tem muito título, mas ninguém conhece ela. Se você for lá em São Paulo, numa USP da vida, tá cheio de médico e outros profissionais da saúde lá com um monte de título e que ninguém sabe que existe, tá? Então aí a gente vem para um outro ponto, que é, para que uma pessoa saiba que você tem autoridade e pode ajudar ela, você precisa aparecer, ou seja, ela precisa te conhecer. E aí vem um segundo caminho que muita gente toma, que é Instagram, redes sociais e se tornar ali o que muita gente fala de blogueirinho, né? Começou com aquelas dancinhas há um tempo atrás, hoje até deu uma diminuída,
Mas ficar ali todo dia mostrando seu cachorro, mostrando sua família, mostrando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para que as pessoas se conectem com você e aí você conquista ela e ela começa a pensar: fulano é legal, fulano eu gostaria de fazer uma consulta com ele poderia me ajudar. Só que, gente, isso não é para todo mundo, tá? Eu, pelo menos, não tenho saco de ficar ali todo dia compartilhando vida pessoal minha com outras pessoas que eu nem sei quem são. Fora o risco disso, né, gente? Eu vou ficar mostrando meu filho, né? Minha esposa tá grávida, meu filho vai nascer agora, daqui 4 meses. Eu vou ficar mostrando meu filho nos stories ali para poder conectar com outras pessoas estranhas para que elas se tornem meus pacientes, ou para que no meu caso, que é uma empresa de educação médica, para que elas se tornem meus alunos. Isso não tem nada a ver. É assim, é a coisa mais sem noção. Respeito quem faz, mas não é para todo mundo. Então, se você, assim como eu, não tem paciência para isso, saiba que isso não é obrigatório e tem outros caminhos, tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui é exatamente outras maneiras que não são nem a tradicional de fazer um monte de residência. Eu fiz minha residência em clínica médica e estou totalmente feliz e realizado com ela. Você não precisa fazer 3, 4, 5 residências, especializações, pós, mestrado, doutorado, a não ser que seja para o seu conhecimento. Mas se você quer para ter mais paciente, ganhar mais dinheiro, isso não é obrigatório, tá? Se você também não tem paciência para ficar postando todos os dias em rede social, mostrando sua vida pessoal, saiba que existe um outro caminho que eu vou te mostrar agora, tá? Quando a gente pensa em autoridade, então eu já disse para vocês, a pessoa precisa entender que você consegue ajudar ela e você precisa aparecer. Você precisa estar, vamos dizer, como dizia antigamente, na boca do povo, né? E aí existe uma maneira para a gente fazer isso e eu vou te contar um pouquinho da minha história até aqui para que você entenda, tá? Eu fiz medicina porque eu precisava, lá atrás, quando eu decidi fazer medicina, eu precisava ter uma mudança de vida, tá? Minha família era muito pobre e eu falei, a medicina vai me trazer um meio de mudar a minha realidade. E como a minha mãe tinha uma doença de Chagas, né, que acabou ela vindo até a falecer por conta disso, eu sempre acompanhei ela indo para alguns médicos e eu sempre olhava os médicos e falava, pô, o médico sabe muito, eles são muito inteligentes, eles mudam muito a vida das pessoas, então casou muito bem, uma profissão legal, com reconhecimento, que eu gostei, ao mesmo tempo que me possibilitaria sair daquela situação. Só que quando eu me formei, depois de todo aquele tempo da faculdade, eu comecei a me decepcionar um pouco com a medicina. Por quê? Porque eu comecei a ver que na prática, depois que a gente se forma, as coisas não funcionam como na teoria, né? Você não consegue dar o melhor para o paciente, você não consegue fazer uma consulta longa, você tem que fazer consulta curta, o PS é aquele, né, pronto-socorro é aquele caos, um monte de gente, você não consegue dar atenção para os seus pacientes, e eu vi que aquilo ali não era para mim, porque eu não estava conseguindo fazer a medicina que eu sonhei fazer, tá? E aí, eu decidi então, através do ensino, quando eu estava na minha residência, começar, né? Foi onde eu comecei a minha empresa e percebi que através do ensino eu conseguiria mudar um pouco dessa realidade. Por quê? Porque eu formaria outras pessoas para trabalhar melhor nos plantões, eu formaria outros médicos, eu formaria, inclusive, pessoas no sentido não só técnico, mas, né, a gente como professor, a gente é formador de opinião, a gente muda o pensamento da pessoa, a gente tira ela de uma situação em que ela não acredita mais nela. Então eu comecei a ver muito impacto naquilo ali, eu comecei ensinando alguns alunos ali e depois partir para realmente criar todo um ecossistema que a gente tem hoje, né, na nossa empresa aqui, tá? Isso levou tempo para ser construído, claro, mas o que eu tô querendo te dizer? Esse vídeo não é para eu falar exatamente sobre essa formação da empresa, mas ela faz a gente pensar em uma coisa interessante que começou a acontecer. Após eu fui tendo mais alunos, e as pessoas foram me conhecendo como professor, como educador, começou a acontecer uma coisa bem interessante, tá? O que começou a acontecer? Eu comecei a ser chamado para dar palestra, eu comecei a ser chamado para participar de alguns eventos, eu comecei a ser chamado para trabalhar em alguns hospitais, para dar aula em faculdade, não sei o quê, né? E, inclusive, alguns pacientes que começaram a descobrir que eu era um educador começaram a se interessar pelo meu trabalho.
Então eu comecei a alguns pacientes me perguntar se eu não atendia particular, começou a acontecer essas coisas. Então vejam só, lá eu tenho, lógico, o Instagram hoje para a gente vender os nossos cursos, etc. Mas eu nunca compartilho a minha vida pessoal ali. Você pode entrar agora lá no meu Instagram, você vai ver que não tem nenhum story mostrando aqui nada da minha casa, mostrando minha vida pessoal, não tem. Eu tô ali como educador, mostrando conteúdo técnico e eu não tô ali todo dia. Eu gravo todos os conteúdos, às vezes, em um dia só e vou postando ali ao longo dos dias. Ou seja, eu não dependo do Instagram para que eu consiga ter esse reconhecimento, tá? Então, o que eu quero te trazer aqui é que a melhor maneira e a maneira mais fácil, se você não tem saco hoje para ficar postando todos os dias, e se você não quer seguir esse caminho tradicional também de fazer um monte de residência, um monte de coisa, porque isso hoje não é o que vai fazer você ter mais visibilidade, existe um caminho, um ótimo caminho, inclusive, de reconhecimento, de ganho financeiro, né, de qualidade de vida e que vai te trazer, consequentemente, vários pacientes, que é ser um educador. Mas, Lucas, eu não estou entendendo, porque se eu for criar um curso, um produto para vender e for ser professor, eu não vou ter que ficar postando todos os dias no Instagram? E aí eu quero te dar alguns passos aqui e quebrar um pouquinho desses conceitos para que você entenda, tá? Vamos lá. Existe um mercado hoje novo que se chama o mercado de mentorias. Por que é um mercado que está muito em alta? É um modo de você conseguir ensinar, ter um curso, ter uma plataforma e não depender totalmente da rede social. E eu vou te explicar por quê, tá? Além disso, é um mercado que você consegue ter ganhos muito expressivos. Por quê? Porque você tem uma margem muito grande. O que é margem? É o que sobra, né, do seu faturamento bruto. Depois de você tirar os custos, você sobra uma margem. Para vocês terem ideia, uma empresa tradicional, tipo um restaurante, essas coisas, tem uma margem de 5% às vezes, 10% quando muito bom. Com mentoria, a gente consegue trabalhar com margem de 65%, 70%, ou seja, você gasta pouco para ganhar muito, tá? E aí, como que você consegue criar uma mentoria, ou seja, ser um educador e aí, consequentemente, ser mais reconhecido, sem ter uma rede social com muita audiência? E aí eu vou te explicar o caminho. Para que você entenda isso daqui, você tem que entender uma coisa que chama nível de consciência. Existe por aí pessoas com diversos níveis de consciência. O que significa nível de consciência? A pessoa tem um problema, seja ela um profissional da saúde ou um paciente, e ela precisa resolver esse problema. Por exemplo, se você é endocrinologista, por exemplo, tem um paciente seu lá que provavelmente ele tem uma dificuldade com o peso. E aí ele sente um problema de autoestima porque ele está com muito peso, ele queria perder peso, ele tem um problema, ele tem uma dor. Porém, existem várias pessoas que, apesar de ter um peso elevado e aquilo está gerando problema para ela, ela não acha que precise resolver isso agora. Ou ela acha que talvez até tenha que resolver, mas acha que o caso dela não tem solução. Então, isso é o que a gente chama de nível de consciência. E existem vários, tá? Existe a pessoa sem consciência nenhuma, essa pessoa que ela tem o problema, mas ela nem sabe que tem um problema, então ela não está buscando a solução. Existe a pessoa que tem um problema, ela já tem consciência, mas ela acha que talvez aquilo ali não pode ser resolvido, então ela não está buscando uma solução também. Porém, existem pessoas que têm consciência do problema e já estão buscando uma solução. Essa pessoa estaria num nível intermediário. Além disso, existe a pessoa que ela tem um problema e ela está buscando assim agora urgentemente uma solução. Inclusive, ela já tentou outras soluções e não conseguiu resolver. Por que eu estou te explicando isso daqui? Porque se você entender que existe nível de consciência e que você pode sim criar hoje uma mentoria, ser um professor, ensinar alguém sem ter audiência, você vai entender que você pode começar exatamente por essa pessoa que está, vamos dizer assim, desesperada. Por que a gente precisa ter audiência no Instagram para vender? Principalmente quem vende curso em alto volume. Porque você precisa ir elevando o nível de consciência dessa pessoa. É para isso que a gente posta conteúdo. Sabe lá um videozinho, Reels, carrossel, stories de conteúdo? Você está elevando, você está fazendo essa pessoa dar passos. Mas tem pessoas hoje que já estão buscando uma solução.
Então, o que você precisa fazer? Criar uma solução. E aí você pode criar uma solução direto lá para o seu paciente ou para outros profissionais da saúde, tá? Como que você monta isso? Então, como que você estrutura uma mentoria, tá? Eu fiz umas anotações aqui para te passar um passo a passo. Então, olha só. Você precisa de 4 coisas para estruturar uma mentoria. Um produto, uma oferta, um roteiro de vendas e o último eu vou te falar daqui a pouco. Um produto. Ah, Lucas, eu não tenho produto, eu não tenho aula gravada, como é que eu vou ser professor? Você não precisa ter nada disso. Como que você precisa entender? Você só precisa entender que você sabe alguma coisa hoje, você sabe resolver algum problema hoje que alguém tem. Juntou essas duas coisas, você tem um produto. O formato de como você vai entregar isso é o que você está pensando que é a aula, mas você não precisa pensar nisso agora. Então, por exemplo, você é dentista e você coloca aquele aparelho Invisalign. Você resolve um problema de uma pessoa que tem um sorriso torto e que quer se sentir melhor com esse sorriso, ou que às vezes é pro trabalho dela, ou que ela quer conquistar alguém. Todo mundo tem um problema. Se você é psicólogo e você tem um monte de paciente lá no plano de saúde e você trata alguma doença específica ali, você faz uma terapia sistêmica, uma terapia familiar, alguma coisa ali que você domina bem a técnica. Existe um outro psicólogo que está começando hoje, entrando no mercado e ele não sabe fazer isso. Então você já tem um produto, o produto está dentro da sua cabeça, é o seu conhecimento. E o que é a oferta? A oferta nada mais é do que a estruturação desse seu conhecimento. Então, quando você pega o seu conhecimento, coloca ele em passos para você ensinar uma pessoa, o que seria dentro de um curso módulos, mas como eu disse, em mentoria não precisa. Você pode entregar isso em aulas ao vivo, você pode entregar isso em plano de acompanhamento. Em vez de você vender uma consulta para o paciente, você vende 6 consultas. Por exemplo, o endócrino, você pode vender 6 consultas e ainda fazer uma parceria com um nutricionista e oferecer isso para o paciente, você vai ter 6 consultas comigo, mais o nutricionista te acompanhando, ele vai te dar uma planilha de dieta. Tudo isso você está montando o seu produto e a sua oferta. O que é a oferta? É o modo como você apresenta a solução que você colocou para o seu paciente. Certo? Então você precisa de um produto, que nada mais é do que o seu conhecimento, o problema que você resolve, de uma oferta, que é como você estrutura isso, como você vai resolver o problema, por quanto tempo, quanto vai custar, tudo isso é uma oferta. Você precisa de um roteiro de vendas para que você consiga vender essa sua mentoria, esse seu plano de acompanhamento, ou mesmo curso, se você tiver a fim de gravar, pode ser, mas eu sugiro que inicialmente você faça um formato de mentoria, que é mais fácil a entrega. Você pode entregar encontros ao vivo, você pode entregar um plano de acompanhamento, tá? E por último, o que você precisa? Coragem. Como assim coragem? Coragem. Sabe por que coragem? Porque as pessoas vão te julgar, as pessoas vão achar que você enlouqueceu, seus familiares vão falar, você vai vender isso, não, que coisa feia. Você vai ter medo de fracassar, você vai ter preguiça, vai acontecer um monte de coisa. Então, acima de tudo, você precisa de coragem. Coragem para sair do lugar que você está hoje para começar a se movimentar. Certo? E aí, como que eu vendo a primeira mentoria? Que é alguma coisa você deve estar se perguntando. Mas se eu não tenho audiência no Instagram, beleza, eu sei que tem pessoas ali que estão procurando, estão desesperadas, mas como é que eu vou chegar nelas? E é muito simples, gente. Como que eu vendi minhas primeiras mentorias aqui? Por uma coisinha que se chama indicação. Você vai montar seu produto, vai montar sua oferta, vai montar seu roteiro de venda, que é como que você vai apresentar isso, e aí existem passos aqui, a gente pode fazer uma aula aqui depois só disso. E você vai mostrar isso a uma pessoa do seu ciclo social. Pode ser uma pessoa que tem potencial para ser o seu cliente, pode ser uma pessoa que vai comprar a ideia de você só e ela vai indicar várias pessoas. Tá? Abre a agenda do seu celular aí para você ver, eu te garanto que tem, 500 ou 1000 pessoas aí nos seus contatos e que ali dentro tem algumas pessoas que provavelmente têm um problema que você resolve. E se você pegar 500 pessoas e cada uma dessas 500 pessoas tiver 10 pessoas ali na agenda delas que também
tem um problema que você resolve, você concorda que isso é uma audiência muito maior do que qualquer Instagram? Vamos supor que você tem um Instagram com 10 mil seguidores. Se você conhecer 1000 pessoas e cada um te passar 10 contatos, já é uma audiência de 10 mil seguidores. E com uma diferença, tá? Quem te segue no Instagram não necessariamente vai comprar de você. Agora, uma pessoa que vem indicada e que fala, olha, fulano é bom, hein? Ele, nossa, ó, já fui lá, eu já conheço o trabalho dele, é bom, é estudioso, o cara é fera. É até muito mais fácil você conseguir vender para essa pessoa o seu plano de acompanhamento, o seu produto. Tá? Então, resumindo tudo aqui. Primeira coisa, você não precisa de um monte de diploma para ter um monte de paciente particular e para ganhar mais dinheiro e para ter mais qualidade de vida. Não precisa. Você também não precisa ficar compartilhando nada pessoal da sua vida lá no Instagram. Tá? Se você em algum momento quiser ter um Instagram e crescer o seu Instagram, tudo bem, isso vai potencializar todo esse sistema que eu tô te ensinando a criar. Mas não precisa postar nada da sua vida pessoal, tá? Eu não posto e eu não dependo mais hoje de fazer plantão, de nada disso, porque a minha empresa aqui, o lucro que eu tenho dela, paga a minha qualidade de vida que eu tenho hoje, que inclusive é muito boa. Certo? A autoridade vem de ensinar, vem de ser professor. Paciente gosta de médico que é professor, médico que ensina, médico que aparece, médico... Se você está criando um produto, se você está ensinando outra pessoa, ele pensa o quê? Ele pensa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Por isso que tem um monte de médico charlatão aí que não tem conhecimento, mas que por produzir conteúdo na rede social está tendo mais paciente do que o fulano lá que tem um monte de informação. Porque o paciente vê aquilo ali como autoridade. Não adianta, a autoridade não é o que você é o que a outra pessoa enxerga. Tá? Depois, entenda que existem níveis de consciência que você só precisa atingir a pessoa que já está desesperada pelo problema que você resolve. Crie entenda esse problema que você resolve, crie uma solução para ele, empacota isso, que é o seu produto / sua oferta, e começa desde agora já a oferecer isso para as pessoas que estão ao redor de você. Isso vai te trazer um retorno mais imediato, porque com esse acompanhamento de perto você consegue cobrar mais, muito mais do que você ganha hoje com as suas consultas. Isso vai dar a você autoridade percebida com o tempo. Vai te trazer mais dinheiro e vai te trazer mais qualidade de vida. Certo? E eu vou te dar uma tarefa prática aqui. Você vai refletir hoje, agora, e você vai escrever uma listinha aí de 10 problemas que você... 10 não, vamos botar 5 problemas que você sabe resolver dentro da sua área. Ou não também, tá? Vamos supor que você é psicólogo, mas você é mãe. E às vezes você consegue resolver o problema de outras mães, não como psicólogo. Então, 5 coisinhas. Você vai escrever, você vai listar 5 coisas que eu sei resolver muito bem e que, assim, alguém me pagaria para ajudar ela a resolver isso daqui, tá? Faça essa atividade, reflita, continue acompanhando aqui os nossos vídeos, que eu vou trazer aqui discussões mais aprofundadas sobre outras partes desse tema. Certo? Então te vejo aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.